Cara, a questão é essa. O auge e a queda da Série A italiana. Vamos lá, rapaziada, vídeo top do Fut Day. Como? Eu me pergunto como a melhor liga do mundo, a Série A Team, ou simplesmente Série A italiana, saiu disso pra isso. Uma liga que reuniu os melhores jogadores e os maiores clássicos do mundo do futebol, mas que hoje em dia fica muito atrás de pelo menos 4 ligas pelo mundo. Com até mesmo a Ligue 1 tendo mais referência na Europa. Rapaz, sei não. Eu acho que a Liga 1 não tem mais referência do que a Série A italiana. Inclusive, eu acho que a Série A italiana tá passando por um momento... Depois de um momento horrível os últimos 10 anos. Parece que tá passando por um momento positivo. Alguns jogadores estão indo pra lá. Times estão se reforçando melhor. Inclusive a Inter foi pra final da Champions. E no mundo do que a Série A italiana. Hoje a gente não só vai comentar um pouco mais sobre isso, como também explicar um pouco como isso aconteceu, já que foi uma queda brusca e que muitos buscam uma explicação para isso ter acontecido. Então senta aí no sofá, fica bem confortável, pega uma pizza gelada, sabe? E aquela coquinha quente para manter o equilíbrio e vamos pro vídeo. É isso, pizza gelada, coquinha quente. A Série A Team, ou Série A italiana, viveu seu auge nos anos 80 até os anos 2000, quando tinha muita visibilidade e deixava qualquer outra liga no chinelo, principalmente Gullit, Van Basten, Ronaldinho no Milan. pelo nível técnico de outras ligas comparadas à Série A. Se você olha a Premier League, a La Liga ou Bundesliga e comparar com a Série A, você percebe o quão grandiosa era a Série A na época. Não porque as outras ligas não existiam bons jogadores atuando por lá, mas sim porque o futebol jogado era bem inferior à Série A italiana, que dominava na Champions e em vários outros campeonatos europeus. Tanto que o Real Madrid, que domina hoje em dia o cenário da Champions, ficou quase 30 anos sem conquistar uma taça. Coisa que, se você olha hoje em dia, parece algo Impossível, pô. Nos dias atuais. O Real Madrid fica 30 anos, pô. Desde a época do Di Stéfano, da década de 60, até o final do século. bizarro, né? E é uma coisa que a gente vê hoje em dia e que os caras são especialistas, sabe? A Série A então dominava a Europa e tinha praticamente os melhores jogadores do mundo jogando por lá. De verdade, se você olha o elenco do Milan e também o da Inter de Milão, eram elencos de dar inveja em qualquer outro clube do mundo, o que contribuía para que os jogos fossem mais técnicos e equilibrados, trazendo mais e mais competitividade e reconhecimento para a liga em si. O negócio era bizarro e assistir a um clássico italiano era de valor inestimável, sabe? Já que eram estrelados, tipo um Real Madrid versus o Barcelona entre 2008 até hoje em dia, sabe? Onde só tinham estrelas e a cada clássico era um momento grandioso que contribui mais ainda para a popularidade da liga, trazendo mais e mais patrocinadores e espectadores para que assistam a liga, que não deixavam de assistir um jogo com Maldini e Gattuso na zaga contra a Inter de Milão. E eu sei que o Gattuso ele é volante, tá? Eu só coloquei aqui para você entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, que tinha simplesmente o melhor atacante da época, o Mano Ronaldo Fenômeno, que comeu a bola pela Inter e que sofria um pouco para passar por esses dois aí, principalmente pelo Gattuso, que sempre gostou mais de bater do que o Maldini. Então, o que eu quero falar é que esse nível no futebol italiano de competitividade trazia muito hype. Mas antes de irmos para o segundo tópico do vídeo, é meio impossível falar da Série A italiana sem citar a própria Itália, o país no caso, e a seleção nacional do país. A Itália é a segunda maior campeã de Copas, ficando somente atrás do Brasil. E o que as duas têm de parecidas não é só a quantidade de títulos, né, mas também na decadência das duas, já que embora o Brasil tenha 5 e a Itália 4 Copas, mano, o Brasil tá bem melhor, sabe? Principalmente a seleção italiana, galera, que meio que morreu em 2006 quando conquistaram a Copa, e que de lá pra cá ganhou apenas uma Eurocopa. O que beleza, é muito legal, né, é um baita título, mas convenhamos que eles pegaram a fraca seleção da Inglaterra. Seleção essa que tem zero tradição no futebol, olha que os caras criaram o Ô, louco, dizer que tem zero tradição tendo uma Copa do Mundo, enfim, né? Mas, cara, realmente, a seleção brasileira tá no momento, tive aqui os últimos 20 anos melhor do que a da Itália. Mas, cara, eu acho que muito disso vem porque tem sorte de ser um país sul-americano. É bem mais fraco. A gente pode comparar país a país. Aqui a gente tem o quê? Ah, aqui na América do Sul: Argentina, Uruguai, Colômbia. Na Europa tem o quê? Inglaterra, que não tem tradição segundo ele.
A Alemanha, 4 Copas. Tem a França, 2 Copas do Mundo. Bélgica, mesmo não tendo uma tradição igual essas outras, também tem. Croácia Futebol e que pipocou. e a Espanha e Portugal. Ou, isso mesmo, pipocou em um momento que não deveriam pipocar. O que significa que foi mais demérito da Inglaterra do que mérito da Itália, que tinha uma seleção bem inferior. Que inclusive conseguiu ficar de fora de 2 Copas do Mundo consecutivas. Cara, o cara ser simplesmente o atual campeão da Euro e fica fora da Copa do Mundo. Pura incompetência. É bizarro, sabe? A gente reclama do Brasil, mas pelo menos a gente se classifica. Embora eu não sei se a gente vai se classificar pra 2026. Ou seja, Cara, falar agora no final, eu acho quase impossível, como eu falei, pô. Só se acontecer um desastre. cada vez mais a seleção italiana foi diminuindo de qualidade, saindo basicamente desse timaço aqui com os melhores do mundo para isso aqui, com os piores do mundo. De verdade, parece realmente uma piada, sabe? Principalmente para quem viu a geração de ouro da seleção italiana e que hoje em dia tem que aturar o Chiesa e o Pellegrini jogando juntos. O único dessa geração que eu ainda passo um paninho ali é o Barella, que eu considero um craque de bola, não um absurdo de jogador, sei lá, como o Mbappé da vida, um Haaland, mas sim um jogador que é bom no que se propõe a ser, beleza? Então, essa desvalorização da seleção italiana levou a própria Itália a ficar menos famosa no cenário europeu, sendo inclusive um dos países que menos era visitado na Europa, justamente porque o palco principal era o futebol. Mas enfim, né galera, isso aí é outro papo, é geopolítica e a gente não fala disso por aqui. Um dos principais fatores que contribuiu para essa desvalorização da Série A foi principalmente por causa do crescimento exponencial das outras ligas europeias. Principalmente a Premier League, que nos últimos 15 anos reina. Também, principalmente a La Liga, que estava roubando boa parte né? dos jogadores da Série A tinham, principalmente o Real Madrid, tá? Que pegou a maioria das estrelas do Milan e Juventus. É só você Kaká. ver o que o Florentino Pérez fez aí, trazendo o Zidane para o Real Madrid. Zidane, Kaká. Zidane que tava na Juve, Kaká tava no Milan, não deu muito certo, enfim. Em 2002. E até alguns jogadores da Inter de Milão, só que em menor escala, sabe? Além do mais, a Espanha já vinha se destacando no mundo também por causa do futebol jogado pela seleção nacional, que estava comendo a bola com aquele tic-tac bizarro, uma seleção muito forte e que vinha chamando muita atenção, então os caras ficaram cada vez mais famosos. No caso, tanto a seleção espanhola, quanto a La Liga e também a própria Espanha, no caso o país. Tudo isso antes deles ganharem qualquer título, tá? E depois que os caras ganharam, ficou ainda mais popular, principalmente a La Liga, que ganhou bem mais destaque. Se antes a safra de jogadores eram em sua maioria italianos, com várias lendas como Maldini, Pirlo e Gattuso, e mais uma porrada de jogadoraços, a Espanha simplesmente meteu uma safra bem mais valiosa. Não só da zaga para o meio campo, como a seleção italiana tinha, como praticamente todos os setores do campo, a Espanha acabou povoando. Outra liga que logo se tornou a maior do mundo também foi a Premier League, que já vinha com um novo plano para os anos 2000, mas que se expandiu ainda mais ou menos ali entre 2002 a 2010, com o Manchester United, o maior clube da Inglaterra, uma alta crescente do United, como ele falou aí, uma safra espanhola em todos os meios do campo, no ataque Fernando Torres, David Villa, no meio de campo Xavi, Iniesta, na zaga Puyol, Piqué, Sérgio Ramos, no gol, mesmo sendo antigo, Casillas, dominando tudo e sendo um dos times mais temidos pelo mundo. Então, cada vez mais, a cada ano que se passava, a cada temporada que se passava, a Série A foi ficando ultrapassada, já que as principais estrelas iam para as outras ligas e a competitividade meio que acabava na Série A. Você tá entendendo o que eu tô falando? Basicamente, muita gente migrando para um só lugar, a gente sabe o que acontece. E mesmo que chegasse chegou num ponto em que a Juventus reinava. Teve alguns anos que, beleza, a Juventus teve elencos brilhantes, tipo 2015, 2017. Mas, pô, sinceramente, vamos lá comparar, né? Ficarem 10 anos ganhando o mesmo campeonato é preocupante. Ou é porque tá acontecendo alguma coisa com esse campeonato.
novos jogadores e uma nova safra de jogadores na Itália, ainda assim não era como antes, sabe? Convenhamos que embora o Kaká e o Adriano Imperador fossem jogadores incríveis, ainda assim, né galera, não se comparam então ao auge do Milan e da Inter de Milão, que basicamente fazia um clássico aí estrondoso, sabe? Era um ritual maluco, cara. É tipo assistir um El Clássico hoje em dia, sabe? E comparar com o El Clássico do time do CR7 do Messi, onde ambos estavam pegando fogo após cada partida e sempre tinha um golzinho deles. Outro fator que influenciou nessa queda brusca da Série A foram os investimentos nos times principais e na própria liga. Os estádios ficaram menores, a maioria mal tem uma grande estrutura, como outros estádios pelo mundo, sei lá, como o Bernabéu, o Etihad Stadium do City, e o nível dos jogadores basicamente caiu e caiu demais. E essa parada dos investimentos é até normal, né, nos clubes, já que vários clubes foram ficando mais pobres com o tempo, como o próprio Milan, que teve uma de suas maiores quedas de receita de um time europeu na história dos anos 2000. Ou seja, né galera, uma queda bastante brusca e não dava para trazer novos jogadores, tendo que investir em jogadores menos falados, contribuindo mais ainda para que a Série A italiana não fosse tão falada assim. Hoje, quem manda na Série A Team, com certeza, eu falo aqui com certeza que é a Inter de Milão, que também passou por uma crise, mas o novo presidente da Inter de Milão acabou pondo ali o clube novamente aos trilhos, sabe? Deixando o time mais competitivo, embora menos estrelado do que alguns outros times aí pelo mundo e também na própria Europa. A Inter de Milão fica bem atrás, sei lá, cara, do City, do Real Madrid e até mesmo do Barcelona. Embora a Inter de Milão, na minha concepção, seja bem melhor do que o Barcelona nesse caso. Enfim, fato é que a liga italiana só veio se tornando uma piada nos últimos tempos. E hoje em dia, galera, convenhamos, né, é bem menos competitiva que a Bundesliga, por exemplo. A Bundesliga é essa que é dominada pelo Bayern de Munique e que na temporada passada que veio ter um novo campeão, no caso, o Bayer Leverkusen. E não é o número de pontos e quantos times brigam pelo título, mas sim a qualidade técnica dos confrontos entre eles, sabe? Ou sei lá, galera, você quer mesmo comparar um Manchester City versus o Arsenal com um clássico italiano, sei lá, entre Inter e Milan, nos dias Verdade. O futebol feinho. Eu assisti até o último que concretizou que a Inter de Milão fosse campeã italiana. Pô, não foi bonito. Inclusive, a Inter de Milão ganhou. atuais, eu tô falando. Isso é basicamente burrice sua. E eu peço que você reveja e repense o que você está falando ou o que você quer falar. Eu acho que hoje em dia é bem difícil a Série A italiana Aquele pela Champions, não foi? As mil maravilhas, inclusive, pô, foi a semifinal de Champions. voltar a ter a ascensão que ela teve anos atrás. Principalmente porque a Premier League dominou a porra toda, pelo menos no setor de visibilidade, tá? E de receita também. Já que pelo menos os clubes mais ricos aí, a maioria está situados então na Inglaterra, ou seja, na Premier League. E bom, os jogos na Premier League são bem mais rápidos e a galera de hoje em dia prefere ver um futebol no estilo de jogo mais intenso, sabe? Eu mesmo prefiro ver um jogo de Premier League do que um jogo de La Liga. E beleza, isso aqui é escolha, tá? Você tem a sua e eu tenho a minha. Mas é aquela coisa também, né? Cada liga teve a sua ascensão, como a Série A entre os anos 80 aos anos 2000, a La Liga entre 2008 a 2018, onde basicamente tinha Messi e Ronaldo competindo ali, a Premier League agora, que domina desde 2018 até esse ano, já a Bundesliga meio que corre por fora, já que é a Bundesliga, né galera? Dominados aí pelo Bayern de Munique, e raramente tem outro time ali campeão, como a gente teve o Bayer Leverkusen brigando ali. Raramente não, né? Não teve agora na última temporada, mas a última vez que isso tinha acontecido fazia 13 anos. Acabou ganhando, e também o Borussia Dortmund que pipocou, mas mesmo assim chegou bem longe. Na temporada 22-23 os caras perderam o título porque na última rodada empataram com mais 0,5. Inclusive, se eu não me engano, o Haller errou o pênalti nesse jogo. Todavia, né galera, hoje em dia a Série A italiana é bem menos assistível que antes, e ainda é um pouco respeitada, mas não por o que ela é hoje, e sim pelo que ela já foi anteriormente. E você, concorda comigo? Discorda? Comenta aí embaixo, beleza? Já vai deixando também o likezão, me segue aí nas outras redes sociais. Aproveita, deixa o like e se inscreve. Rapaz, vídeo muito bom aqui da Futiday. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou!